Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz de Buriti dos Lopes, e estou aqui mais uma vez para realizarmos a reunião pública, que é um momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. Hoje nós iremos falar sobre Jesus, o Mestre por excelência. Antes de iniciarmos a falar sobre o tema, iremos ler uma mensagem. Mensagem: não atrase o encontro de tua família com Jesus. Faze-o quanto antes, porque mais tarde, provavelmente, será tarde demais. De começo, apresenta-o àqueles a quem amas, de forma sutil, agradável, convidando-os à reflexão, e lentamente deixa-o tomar conta dos corações, verificando que somente através da sua proposta a vida no lar pode tornar-se realmente feliz. Nunca te arrependerás por trazê-lo ao convívio familiar. Jesus é vida e vida em abundância. Tua família é tua vida, sem dúvida. Por isso mesmo, aproxima de Jesus e faculta-lhes aurir a sua sabedoria e a sua paz. Essa mensagem é extraída do livro Fonte de Luz, do médium Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E agora iremos realizar a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer pela nossa saúde. Vamos agradecer também a espiritualidade benfeitora que sempre nos acompanha. Que nós possamos ter fé, ter força para realizar as nossas atividades diárias, para vencer os desafios que a vida nos propõe. Que nós possamos, nessa reunião pública, ouvir as palavras de Jesus Cristo, que possamos absorver os seus ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida diária. Que Maria de Nazaré nos acompanhe, nos ampare, que Jesus nos fortaleça e esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu já havia falado, nós iremos falar sobre Jesus, o Mestre por excelência. Esse conteúdo que iremos explanar aqui, ele está no livro Jesus, que é um livro que estudamos na Casa Espírita. Então, o educador incomparável. Jesus sarou enfermos de toda a casta que a ele recorreram, em busca do maior bem temporal, a saúde. No entanto, jamais o Senhor pretendeu que eu dissessem médico ou clínico. Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que o seu reino não é deste mundo. Dispensou a glória e as honras terrenas. Um só brasão fez questão de ostentar: ser mestre, ser educador. Então, nós lemos, nas escrituras, nas literaturas sobre Jesus, que Jesus curou cegos de nascença, surdos, paralíticos,
lunáticos, mas jamais quis ser chamado de médico. Fez profecias, mas não quis ser chamado de profeta. Realizou muitas maravilhas, acalmou tempestades, transformou água em vinho, mas não quis o chamasse milagreiro. Jesus só quis um título, o título de mestre, educador, porque Jesus é o mestre sublime, é o educador incomparável. Foi assim se apresentando e assim agindo que dividiu as eras terrestres em antes e depois dele, como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre como a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e constante expressão de toda a história humana, em todas as épocas do mundo. E Jesus é mestre, e como tal, ele veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Em realidade, Jesus veio ensinar aos homens a ciência do bem. Então Jesus, ele veio em missão para salvar a humanidade, e o seu objetivo principal foi ensinar o bem. Como toda disciplina, a ciência do bem também obedece a leis e princípios pedagógicos. E Jesus, como o educador incomparável que era, soube melhor do que ninguém, ensinar aos homens a fazer o bem. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então nós lemos também na literatura que Jesus falava com uma autoridade incomum. Quando ele encontrava alguma pessoa que estava possuída por espíritos malfeitores, esses espíritos, percebendo a sua presença, logo se afastavam, devido à sua autoridade que era tamanha. E devido a essa autoridade, Jesus conseguia submeter quantos lhe escutavam as assertivas, como se uma força transcendente magnetizasse as multidões, silenciando-as, consolando-as, erguendo-as com dignidade, como dantes jamais alguém conseguira fazer. Então, Jesus, com seu grande poder magnético, tinha essa capacidade de que as pessoas parassem para lhe ouvir. E dessa forma, pessoas que estavam passando por dificuldades conseguiam ser consoladas, conseguiam se reerguer. E nós percebemos isso até hoje, Quando nós ouvimos ou falamos sobre Jesus, nós temos sensações maravilhosas. Desde que ele, Jesus, nada diz de si mesmo, que a doutrina que prega não é sua, que ela lhe veio de Deus, que ele ordenou viesse dá-la a conhecer, que não faz senão o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ensina ele a aprendeu de Deus, a cuja vontade se acha sujeito. É que ele não é Deus, mas apenas seu enviado, seu Messias e seu subordinado. Então, Jesus veio em missão para salvar a humanidade, para ensinar
a lei de amor, a caridade para com o próximo. E toda a fonte desse poder que Jesus tinha, na verdade, é de Deus. Ele deixa bem claro, né? A fonte de toda a autoridade que ele exercia vem do Pai Celeste. Então, suas faculdades espirituais eram tão desenvolvidas que lhe permitiam ver e sentir tudo através do espaço e do tempo. Jesus sabia o que ia acontecer no mundo dentro dos séculos que viriam. Conhecia tão bem as criaturas que podia ver o que fariam nos tempos futuros e o que fizeram nas épocas do passado. Jesus bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus conhecia e conhece todas as nossas virtudes e todas as nossas fraquezas, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Nós temos vários exemplos, de Jesus realizando a educação dos espíritos. Como no caso de Madalena, Jesus sabia que ela era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Jesus também identificou a fraqueza de Pedro, mas instalou nele a fortaleza espiritual. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em contemplar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Então Jesus, ele veio em missão, como já falamos, educar o espírito do homem. Ele sabe que nós somos seres imperfeitos, mas ele busca extrair o melhor que nós temos, para que realmente aconteça a renovação, a transformação do nosso espírito para algo melhor. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então todos nós nascemos com a centelha divina. Todos nós nascemos destinados ao bem. A prova definitiva de que a natureza humana íntima do homem é divina, por conseguinte incompatível com o mal, está na faculdade da consciência. Então todos nós nascemos com Deus dentro de nós. E a prova disso é a consciência, porque a nossa consciência, ela nos direciona, ela é uma espécie de juiz. Quando ouvimos nossa consciência, nós sabemos diferenciar entre o bem e o mal. Se erramos, vem o remorso. E esse remorso, ele faz com que nós meditemos, e a partir daí poderemos enxergar as nossas falhas, os erros que cometemos, e aí sim procurar corrigi-los, procurar reparar, ou mesmo evitar de fazer novamente. O Cristo sabia que todo homem deve chegar à compreensão de sua natureza íntima. E é nesse sentido que dizia aos seus discípulos: vós sois deuses.
Então, como falamos, todo homem nasce com a centelha divina, nasce com Deus dentro de si. E durante a nossa vida é que nós vamos nos deixando levar pelas fraquezas, né? Pela ignorância, pelo desequilíbrio, e aí surge o mal. Muitos de nós não temos ainda essa consciência. Tem pessoas que dizem assim: nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Pensam que não podem mudar durante toda a sua vida, que não podem se transformar. E aí é que está o engano. Por isso Jesus disse que todo homem deve chegar à compreensão de sua natureza íntima. E quando acontecer isso, nós seremos deuses. Então, quando nós compreendermos que nós nascemos propícios para o bem, nós iremos, digamos, investir nesse conhecimento, no que temos de melhor. E aí entenderemos, né, que podemos fazer maravilhas para o nosso espírito, para o espírito do próximo, e com certeza teremos um mundo bem melhor, mais igualitário, né, mais justo, com paz e equilíbrio. Então, o mal que no homem se verifica, ele é extrínseco e não intrínseco. O mal, como já falamos, ele não está no interior do homem. Os defeitos e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza, do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. O problema do mal resolve-se pela educação. Compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar. Através do trabalho incessante da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a fraqueza em vigor. Então Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá, porque Jesus veio para educar o espírito, veio trazer essa compreensão que nós podemos ser melhores a cada dia, que nós podemos extirpar o mal de dentro de nós, o mal que nós vamos adquirindo, né, com o tempo, como já foi falado. E Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio, né? A redenção dos que se dizem sem fé, sem acreditação. E ele agia sobre algo de puro, de incorruptível que existe no espírito do homem. Então, como foi lido também na mensagem, nós devemos apresentar Jesus o quanto antes, né, para a nossa família, para os nossos filhos, para as crianças, porque quanto mais cedo nós tivermos essa consciência, quanto mais cedo tivermos esse conhecimento que Jesus nos trouxe, nos traz, que nós podemos realizar a nossa renovação espiritual, quanto mais cedo isso ocorrer, melhores pessoas seremos e estaremos realizando a elevação do nosso espírito. Como é a palavra de Jesus? Como é bela, Jesus, a tua palavra. Como é encantadora e persuasiva e convincente. Tua palavra, Senhor,
consolida a razão e sensibiliza o coração, fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problemas que não solucione. Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas. Tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens. É bálsamo que alivia as dores. É luz que aclara o entendimento. É força que reanima. É vida que rejuvenesce. É também poesia que encanta, música que arrebata, fé que redime. E como não ser assim, Senhor, uma vez que a Tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo? Então, assim é a palavra de Jesus. Cabe a nós buscar, ouvi-la, nos deixar sensibilizar, encantar e colocar em prática. Jesus e as parábolas. Então, Jesus falava à multidão apenas por parábolas, a fim de preparar as inteligências, sem as sobrecarregar com um fardo de peso excessivo para a fraqueza delas. Se pregasse a sua moral sublime em termos claros e precisos, houvera assustado a maioria dos ouvintes, que, percebendo o abismo entre as crenças que lhes eram trazidas, não ousariam sequer uma tentativa para os transpor. Então, Jesus falava por parábolas porque as pessoas daquela época, elas ainda não estavam tão preparadas, para ouvir os seus ensinamentos de uma forma mais clara, mais precisa. Poderiam se assustar com a nova doutrina. E as parábolas, elas têm a vantagem de permitir, que cada pessoa possa dar a sua interpretação, possa ter o seu entendimento. E dessa forma não irão se chocar, com os ensinamentos. E Jesus deu aos seus discípulos, a missão de que eles fossem desvendando as vendas que ocultavam a luz, aquelas inteligências obscurecidas. Então, pouco a pouco, a nova doutrina, ela ia sendo revelada, de acordo com o grau, de evolução também das pessoas. Então, as pessoas naquela época poderiam se assustar com a moral sublime, que Jesus trazia. E pouco a pouco elas iam absorvendo melhor os seus ensinamentos para podê-los aplicá-los, futuramente. Então, a doutrina de Jesus, é maravilhosa. São muitos os ensinamentos. E eu trouxe aqui um pequeno resumo, dos ensinos de Jesus. Então, Jesus e o Pai se refere ao amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai Celeste. As bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E são várias as bem-aventuranças que Jesus nos traz. O amor incondicional. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgar, não julgueis, para que não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais, para que sereis perdoados. Brilhe vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras sejam vistas e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Reconciliar com os inimigos. Se ao trazerdes ao altar a vossa oferta, ali vos lembrardes de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai perante o altar a vossa oferta, e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois, voltando, fazei a oferenda. Então, antes de realizar a oferenda a Deus, deve-se reconciliar com o irmão, de quem tenha algum ressentimento, porque dessa forma o coração ficará limpo e Deus irá lhe ouvir de uma forma melhor. Fugir do orgulho. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, para que a vossa esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Desprendimento dos bens terrenos. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem poderão corroê-los, e onde os ladrões podem roubá-los. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não negar Jesus. Então, essa é uma das lições mais preciosas. Devemos estar sempre com Jesus. Devemos cultivá-lo em nosso íntimo. Devemos ouvir a sua palavra. Devemos praticar os seus ensinamentos. Porque se estivermos com Jesus, com certeza Ele estará conosco. A lição de humildade. Se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavo os pés, deveis lavar-vos os pés uns dos outros, que Jesus disse. Então, esses foram alguns dos ensinamentos, que nós trouxemos, porque Jesus veio em missão, veio para salvar a humanidade, veio nos ensinar a lei de amor, a caridade para com o próximo, fazer aos outros só o que gostaríamos que os outros fizessem conosco. E as lições são inúmeras, E nós devemos parar um pouco para conhecer essa doutrina maravilhosa, Para meditar sobre os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, para colocá-los em prática. Claro que nós sabemos que somos seres imperfeitos, mas Jesus veio para nos educar, para nos realmente mostrar que nós podemos nos transformar, nos renovar sempre. Podemos, de acordo com seus ensinamentos,
ser o melhor que pudermos, né? E aí estaremos realizando a elevação do nosso espírito e com certeza teremos as melhores recompensas possíveis. Então, neste momento, vamos realizar a prece final. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que sempre está conosco. Vamos agradecer por mais esta oportunidade que tivemos. Que todas as pessoas que ouçam essa reunião pública possam se deixar sensibilizar pela palavra de Jesus, possam ouvir os seus ensinamentos e colocá-los em prática na sua vida diária, para que possam se fortalecer, renovar seus espíritos, assim também como para ajudar o próximo. Que todos os lares sejam abençoados, que os corações sejam renovados pela luz de nosso Mestre, educador incomparável. Que Maria de Nazaré esteja conosco, nos guiando, nos amparando sempre. Que Jesus nos fortaleça, nos guie, esteja conosco em todos os momentos. E que nós possamos ouvir mais os ensinos do nosso Mestre por excelência. Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.